Queridos amigos, sexta-feira, finalzinho de semana chegando. Espero que estejas curtindo essa sexta-feira. Tenha sido uma semana bastante produtiva, bastante agradável. Estamos lendo a Bíblia, toda a Bíblia todo ano. Nosso propósito nesse ano 2025, lemos mais uma vez a Sagrada Escritura, do começo ao fim, em 365 dias. Continua conosco, compartilhando esses vídeos e curtindo, acima de tudo, a comunidade Ascensão nas redes sociais. Capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo vai estar diante de Festo, um dos governadores enviados pelos romanos, aquela região de Cesareia, e especialmente também mais tarde vai estar diante do rei Agripa. Ou seja, tem imperador, rei, os governadores, é um sistema religioso da época, aliás, sistema de governo da época, sistema romano, e Paulo vai estar diante do rei Agripa e vai apresentar para ele a sua incapacidade de entender. Ele até entende, porque os romanos estão administrando um território, e para eles as questões religiosas não são importantes, para eles as questões religiosas não têm valor grande, não tem muito valor, mas tem valor o que? A paz, as revoltas populares sufocadas. Para eles o que interessa é que a população não esteja agitada. Do outro lado, os judeus estão agitando a população, estão criando alvoroço. Por quê? Porque eles têm uma questão religiosa. Para eles, Paulo é um problema. A pregação de Paulo, que não morreu com Jesus, eles acharam que matando Jesus eles resolveriam todos os problemas. Não, pelo contrário, se espalhou como um rastilho de pólvora, se espalhou como algo que eles não podiam mais controlar. Paulo está diante do rei Agripa. Ele havia já apelado para ir para o imperador, ou seja, Paulo é um homem de coragem. Ele falou com o governador, agora ele está falando com o rei, e ele, como cidadão romano, ele apela para o imperador. Diante do imperador César, ele quer defender-se e ele quer apresentar a sua causa. O que Atos 25 nos mostra, e também mais adiante nós vamos ver isso no capítulo 26, o evangelho enche pessoas de coragem. Não coragem para brigar, para ofender, mas para dar o seu testemunho. Para dar um testemunho vivo, para dar um testemunho que impacta vidas, impacta histórias. Eu falei contigo na terça-feira de que Paulo não tinha discursos, Paulo não tinha livros com teses profundas, Paulo não tinha argumentos do tipo sou da família tal, morei em tal lugar, falo tantos idiomas, então por isso me ouçam, me respeitem. Não. Paulo tinha sua história de vida, Paulo tinha um testemunho daquilo que Cristo fez na sua vida, de como entrou na sua história e que o transformou num grande pregador do evangelho, apaixonado pela vida e pela conversão de pessoas. Para mim, quando eu leio Atos capítulo 25, eu vejo um homem extremamente corajoso. Um homem que saiu do andar de cima da religião, saiu do andar de cima das autoridades, foi lá embaixo. Foi um homem que se transformou num pregador extremamente simples do ponto de vista das relações, do ponto de vista do próprio sustento. Vivia sustentado pelas igrejas, vivia sendo amparado financeiramente por comunidades pelas quais ele passou. E agora ele está olho a olho, frente a frente com as grandes autoridades daquele tempo. Tu tens coragem para testemunhar? Às vezes a gente não tem coragem para testemunhar da nossa fé para pessoas dentro da nossa família. Às vezes a gente não tem coragem para testemunhar para o nosso vizinho, pessoa que mora no prédio junto com a gente, do outro lado do corredor. Às vezes a gente não tem coragem para falar da nossa fé para um colega que trabalha do outro lado da mesa com a gente. A gente diz assim, e o que eu vou falar? Paulo tinha muito claro, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que fortalece, que dá palavras, mas acima de tudo ele falava daquilo que estava no seu coração. Esse é o testemunho. Não importa se é uma pessoa simples ou se é uma autoridade, se é alguém. Às vezes tem pessoas que diante de autoridades tremem,
muitas vezes de dar um bom dia, uma boa tarde, algo nesse sentido. No capítulo 25, nós saímos com a mensagem de que o Evangelho requer pessoas corajosas, ousadas, pessoas que, ao falar da sua fé, não se colocam em primeiro lugar, mas colocam o Cristo que está dentro delas e da sua mensagem em primeiro lugar. Que Deus nos fortaleça, dê coragem ao testemunho e, acima de tudo, que a gente possa impactar pessoas, desde as mais simples até aquelas que são consideradas importantes entre nós. Porque o que nos une é que todos nós precisamos ouvir da mensagem do Evangelho. Bom testemunho, bons testemunhos para mim e para ti.